Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento, programa aqui da TV Tati, há 5 anos no ar, levando informação, entretenimento, cultura, inclusive interações aqui nós temos a todo momento com você, nosso caro amigo ouvinte e telespectador. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras às 20 horas e também tem as reprises no sábado. Eu costumo não falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas a minha saudação para você, um enorme prazer estar aqui com vocês para falar do programa de hoje, que é especialíssimo. Não sei se você sabe, no dia 7 de setembro, comemorou-se 100 anos da história do rádio no Brasil. Lá em 1922, do Alto do Corcovado, Epitácio Pessoa, que era o presidente de então, fez um grande discurso para toda a nação. E daquele momento até os dias atuais, muita coisa mudou. E para falar dessa história radiofônica, que Ribeirão Preto também passa por toda essa história, através da PRA7, que é a 7ª rádio e a primeira do interior a ser inaugurada aqui em 1924, que é a atual Rádio Clube hoje também aqui de Ribeirão Preto. E para falar, não poderia faltar nesse programa 3 personagens, cada um no seu segmento, que fez história e continua fazendo muita história. O primeiro deles você já conhece, com toda certeza, até porque o programa dele está no Guinness. Exato, é o programa com mais tempo no ar, há 65 anos. Já pegou quem é? Então vou chamar ele aqui também para conversar com a gente. Antônio Carlos Morandini, jornalista e também apresentador, tá aqui, homem multiplataforma. Satisfação ter você aqui conosco, viu, Morão? Inclusive, é um grande prazer, até porque sempre estou no seu programa e hoje é a primeira vez que você está aqui dando esse prazer a todos nós aqui, né, telespectadores da TV Tati. Satisfação. Obrigado a você. Obrigado a você e prazer muito grande estar com o Elton, estar com o Gil e o Guto aí na retaguarda. Muito obrigado. Exatamente, e você já apresentou muito bem, ele que está aqui comigo, também jornalista há 30 anos atuando, né, na área aí do setor jornalístico, também na parte de narrador esportivo. Começou aos 11 anos, é isso mesmo, Elton? Você nasceu num circo. Explica um pouco para nós dessa história aí, pra gente vai poder falar aí toda a sua experiência na TV Record, na Rede Manchete, na TV Tati, quando era lá, né, perto lá da França Junqueira. Inclusive você teve ali várias experiências nas Copas, né, na Argentina, no México. Elton Pimenta, grande prazer ter você conosco também, tudo bem? Grande abraço a você, aos telespectadores da Tati, ao meu irmão de rádio, Morandini, ao professor Gil Santiago. Na verdade, eu nasci no circo e estou na lona até hoje, fazendo rádio, televisão e trabalhando no circo também. E eu sou contemporâneo do Mourão. A gente praticamente começou na mesma época. Então, vai ser um grande prazer participar desse bate-papo. Prazer é nosso e quem ganha é você, nosso telespectador querido. E claro, da parte dos estudos, né, do conhecimento, ele que é uma referência aqui no jornalismo, como professor e também como pesquisador. Eu estava pesquisando aí algumas, né, leituras para fazer esse programa e teve acesso ao livro da PRA7, que foi feita por ele, Gil Santiago, jornalista, radialista e professor. E já quando eu até comentando com ele, quando eu fiz faculdade, eu já estava lendo lá alguns artigos que ele publicava. Gil, prazer enorme ter você aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu, é uma satisfação estar aqui ao lado do Elton, do Morandini, profissionais que são referência para nós que fazemos rádio, que gostamos de rádio, não é? E que fazem parte dessa história do rádio de Ribeirão Preto e toda a região. Você citou o livro, é verdade, eu e o meu colega jornalista André Luiz Rezende, nós temos o livro PRA7, a primeira rádio do interior do Brasil, e um documento, né, sobre o rádio de Ribeirão Preto, o surgimento do rádio em Ribeirão Preto. Prazer estar com vocês aqui, vai ser com certeza um bate-papo muito gostoso. Ô Gil, só para ilustrar, eu tive, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de você, não foi nem quando eu fiz jornalismo, foi quando eu fiz a faculdade de História. E para pesquisar a história de Ribeirão, eu cheguei a ler algumas coisas que você tinha publicado já com relação à história do jornalismo. Então, desde aquela época, já faz aí uns 15 anos atrás, eu já tinha ouvido falar do seu nome e é um prazer ter você aqui pela primeira vez. Primeira vez a gente se encontra, então é uma grande satisfação, um aprendizado para todos nós. E eu vou convidar vocês a assistir comigo
uma espécie de um documentário, mas é rápido, para ilustrar para quem está em casa um pouquinho da história do rádio, que completou 100 anos agora no último 7 de setembro de 2022. Então acompanha com a gente essa história um pouquinho para que a gente possa introduzir esse tema aí para você. Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza e que apenas não havia sido descoberto ainda. Esse recurso é o radiofrequência, uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio. Alemanha, 1887. O cientista Henri Rex conseguiu provar que as ondas do rádio existiam, mas foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso a essa descoberta, criando o telégrafo sem fio e conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio. Mas o rádio só ganhou vida mesmo em 1920, quando o engenheiro americano montou na garagem de sua casa um transmissor. 2 anos depois, a novidade chegava ao Brasil. A primeira transmissão, ainda experimental, aconteceu no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos de independência com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E o curioso é que o rádio, onde os debates e opiniões diferentes fazem muito sucesso, começou justamente com uma grande polêmica. Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil. A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC. A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923. Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente. Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão o dia 6 de abril de 1919. Naquela época, o rádio não era comercial. O governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades, que sobreviviam com a ajuda de ouvintes através do pagamento de mensalidades. Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro. Afinal, eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa. A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes, no caso a elite da época. As principais atrações eram conferências e óperas. Além disso, desde o início, esse era o meio de comunicação onde a educação adquiriu espaço. A capacidade de alcançar longas distâncias sempre foi uma vantagem para o rádio exercer o seu papel educativo, como sonhava Roquete Pinto. O rádio cresceu em força e audiência, e a partir da década de 30 os aparelhos receptores passaram a ser fabricados no Brasil. Logo, os comerciantes perceberam a importância de investir em publicidades. O governo tinha autorizado a divulgação de comerciais e começou a distribuir concessões de canais para particulares, fazendo surgir o comercial. O presidente Getúlio Vargas promoveu essa mudança e percebeu a importância que o rádio teria também para difundir as propostas do seu governo. Depois de conhecer a história desse nosso companheiro de todos os dias, o rádio, vale parar um pouco para pensar por que o rádio conseguiu conquistar uma verdadeira legião de admiradores. Na verdade, esse é um meio de comunicação riquíssimo em possibilidades, principalmente por usar e abusar de 2 características fortes no ser humano: a imaginação e a emoção. A música, a locução, os efeitos sonoros são capazes de criar imagens para cada um dos ouvintes. Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos e, por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio. Isso aí, acabamos de ver aí um pouquinho a história do rádio. Gostaria de agradecer ao Almeida Júnior, grande jornalista também, tá aí o contato dele, por ceder também para nós aí do programa Ribeirão em Movimento esse documentário, né, mini documentário aí sobre a história do rádio, para trazer para você informações que creio se você não tinha até então, agora fica sabendo dessa primeira transmissão lá do Alto do Corcovado com o Epitácio Pessoa, nosso primeiro presidente da República Velha, né? Um dos presidentes que fez ali o anúncio ali para toda a população do Rio de Janeiro especificamente. Mourão, nós falamos um pouquinho aí, né, através do vídeo, da história do rádio durante a história. Agora, você é história viva do rádio, como o Elton, o Gil que está aí. O que levou você a
ir atrás do microfone, né? A ser aí um locutor, um narrador, um jornalista. O que fez você tocar aí seu coração para seguir essa carreira? É inato, né? Está dentro da gente. Tá Quando você é pequeno, você vai pegar uma latinha de mastomate e começa a irradiar. O Elton era assim também, tenho certeza absoluta. Com 12 anos de idade, eu fui para Orlândia, na casa de parentes, e lá na rádio do Martins, Orlândia Rádio Clube, comecei a fazer, nas férias, transmitir futebol, fazer as suas ordens, que era o programa que pediam música. Então, isso fez com que a gente estivesse envolvido na questão. E depois eu fui trabalhar no Diário de Notícias, que fez um convênio com a Rádio Brasiliense, e eu fazia a leitura das notícias que só chegavam aqui em Ribeirão no dia seguinte, ao meio-dia, pela Cometa ou pelo Expresso Brasileiro, e a gente fazia o Diário de Notícias no ar. E aí a gente entrou direto na PRE7. Nós fomos para a PRE7 e lá trabalhamos. A PRE7, que nós precisamos lembrar, foi fruto de um sonhador da época, o José da Silva Bueno, e que tinha também o seu sócio Losada, e que fizeram aquele palácio do rádio, que infelizmente nós perdemos. Foi sorveteria, foi casa de tintas e perdeu-se aquela essência que tinha do rádio, e que por onde passaram grandes artistas, o Rogério Cardoso, o Aloysio Silva Araújo, o Wilson Gasparini, mas tantos outros que a gente, né, o Tiririca, Balanga Beiço, com o Coraúce e tal. Então tudo isso faz parte da história do rádio, mas a PRE7 foi um marco na história de Ribeirão Preto, porque tinha o Centro de Debates Culturais, onde vamos dizer, as forças vivas da cidade se reuniam e reclamavam, de um lado com ideologia, com outro lado com questão política, mas faziam os debates que eram ouvidos pela população toda. E esses debates eram feitos na antiga biblioteca Legião Brasileira, na esquina da Visconde de Inhaúma com a Duque de Caxias, com a São Sebastião. Era ali. Depois construíram um prédio ali e tudo mais. Mas é a Padre Euclides, Morandini? Hoje é a Padre Euclides? Padre Euclides. Isso. É a Padre Euclides, mas era lá em Bom. E tinha lá, inclusive, um prédio que perdeu-se também, né? E etc. Então, o rádio é isso. E rádio em Ribeirão Preto sempre foi dualidade. 79, inicialmente, 79 e PRE7. Eram as duas que brigavam pela notícia. A PRE7 tinha um carro de som, de transmissão de notícia, um Citroën, que rodava a cidade inteira. Tinha aqueles microfones que o Elton usou muito com os repórteres no campo de futebol, que era um peso que não era muito grande. Antes até eles usavam o telefone de manivela, depois passou-se para aquele transmistor. Então é uma história muito comprida, né? A partir, inclusive, a história do próprio rádio, que diz que Guilherme Marconi foi quem iniciou os trabalhos. Não foi. Segundo se diz, e tem inclusive uma patente registrada nos Estados Unidos, que foi o padre gaúcho, que começou em Campinas seus estudos, Landel de Moura, e que depois transmitiu direto da Avenida Paulista a primeira transmissão de rádio no Brasil. Claro que depois nós tivemos Roquete Pinto, que foram estruturais, né, na implantação do rádio no Brasil. E a PRE7 aqui é a primeira do interior. E outra coisa, é importante dizê-lo, a primeira emissora de televisão do interior foi a PRF3 Globo Tupi de Ribeirão Preto, que era em cima do Bradesco, de frente ao Moarama. Olha só, essa informação eu não tinha, não. O Gil, que é estudioso aí da área, deveria saber. Eu não sabia mesmo. Aí para você, telespectador, importante isso. Ô Elton, pode falar, Gil. Morandini é a história viva, essa é a história oral, nós temos que preservar essa história, não é? É importante esse registro aí para os futuros, para os próximos, a nossa próxima geração conhecer o que foi o rádio. Ele falou muito bem do Landel de Moura, não é? Que agora é reconhecido. O Rio Grande do Sul
Existe um centro de cultura, de preservação da memória do Landel de Moura, né? A PUC do Rio Grande do Sul tem uma pesquisa muito grande que comprova que em 1899, antes, porém, do Marconi e dos outros estudiosos, o Landel já fazia experiências aqui no Brasil, muito bem lembrado pelo Morandini aí, Padre Landel de Moura, não é? E só um Era de detalhe aí Campinas. para não... Depois ele chegou em Campinas, né? Ele chegou em Isso, Campinas exatamente. depois do Rio Grande do Sul. Isso. O Morandini citou o Centro de Debates Culturais. Tem uma curiosidade aqui que eu gostaria de colocar para todos. Eu estava dando uma olhada no livro que nós temos e nas pesquisas que nós fizemos, Morandini. Um dos temas do Centro de Debates Culturais, olha que interessante, nós estamos falando do rádio aqui hoje, reunidos falando de rádio, não é? Um dos temas, na seção 120 do Centro de Debates Culturais, o tema foi o rádio em suas diversas modalidades. E sabe quem foi o convidado? Paulo Machado de Carvalho. Né? Que foi um precursor também, né? Sim, sim. Né? Então, são fragmentos aí da história que a gente tem que preservar. E, como eu disse agora, é um prazer imenso estar ao lado de Morandini e ouvir essas histórias fantásticas aí, não é? E a gente poder levar isso para o público. Eu acho que você, Fábio, está fazendo um serviço aqui fantástico para a sociedade, à medida em que você compartilha esse conhecimento todo aqui, tanto do Morandini quanto do Elton, né? Não, com toda certeza. Inclusive, Gil e Elton, Morandini, eu acho que Ribeirão Preto mereceria um museu do rádio, né? Pela história da PRA7, primeiro do interior, né? E o rádio está intrinsecamente ligado com a história da nossa cidade. Já fez prefeito, já fez prefeita, né? Vereadores, está ligado à história política da cidade. E eu, pelo menos como professor de história, eu reconheço hoje que na nossa cidade tem muita, na verdade, preocupação em outros setores, mas nessa parte da memória deixa muito a desejar, principalmente na história do rádio, né? Que é fundamental para quem está sendo agora estudante, passa aí pela faculdade, né? Quer conhecer melhor. E Ribeirão faz parte da história, não só do rádio, né? Aqui no estado de São Paulo, mas também do Brasil. É a primeira do interior, então não é pouca coisa. Pena que, como você mesmo disse, né? Que a PRA7 ainda acabou se perdendo no tempo, né? Hoje lá passou por vários estabelecimentos comerciais, mas é uma história que merece ser resgatada e com toda certeza preservada. Por isso nós estamos aqui nesse programa hoje. Um dos motivos é fazer esse resgate com vocês. Ô Elton, fala pra nós como que você iniciou também, né? Lá no início, você que nasceu em circo, no início da década de 50, como que foi a sua origem aí nessa linha aí do rádio, né? Da comunicação? Olha que alegria. Eu e o Morandini, numa história de 100 anos do rádio, nós temos mais de 60 de trabalho nessa história. Então, obrigado, Fábio, pelo convite e de nos colocar aqui frente a frente com o ícone, que é o Mourão, e com um professor de comunicação brilhante, que é o Gil, e homem de rádio também. A minha história é o seguinte: eu nasci no circo, meu pai tinha circo. Quando o Getúlio morreu, o meu pai parou com o circo, ele era muito getulista e veio morar em Ribeirão Preto. Em 57 a 79, que era na General, contratou o meu pai para ser diretor artístico da rádio, que naquele tempo tinha novela, programa de auditório, programa humorístico, programa policial, era o que a televisão é hoje. Em 13 de maio de 58, 2 dias depois de eu completar 13 anos, me deram a incumbência de ser locutor de um programa infantil de auditório comandado por o ex-radialista Domingos Isaac. Ali eu comecei a pegar gosto pelo rádio, mas a minha paixão era o futebol. Então, o meu pai, como diretor artístico, conseguiu que um operador de som levasse ao Costa Coelho e Luiz Pereira um gravador que era para eu gravar o jogo ao vivo. Só que aquilo ficava só na fita. E olha o tamanho da fita. E aí a pessoa com mais experiência
como Luiz Aguiar, Domingos Leone, Jovino Campos. Eles faziam uma triagem daquilo que eu tinha feito. E dali para frente o rádio tomou gosto. Em 63, eu fui contratado pela Rádio Cultura para ser o segundo locutor esportivo da emissora. Pedro Giacomini era o primeiro. E aí começou a minha carreira e eu não parei mais. Aliás, eu lembro, o Morandini falou tanto da nossa PRA7, mas quando o Morandini foi para 79, foi um reboliço no rádio de Ribeirão. E ali ele conquistou a maior audiência matinal do rádio com o seu programa Larga a Brasa, que, graças a Deus, até hoje está no ar. Exatamente. É verdade. E um dos programas de maior audiência aqui da Tati, hein? Eu que já participei algumas vezes e assisto e ouço o programa do Mourão. E você vê, eu vou até perguntar isso pra você, Gil, como que mudou hoje a forma de se ouvir rádio, né? Antes eu lembro muito bem, a minha mãe ouvia o Tiririca, vocês falaram do Tiririca aí, eu muito pequeno, minha mãe sempre foi. As donas de casa são grandes ouvintes, né? Minha mãe sempre no radinho ele ligado, eu lembro muito bem do Tiririca. E hoje eu já ouço rádio pelas redes sociais. O próprio programa do Mourão, às vezes eu chego em casa do trabalho e vou passando ali os programas da Tati. E o dele é de manhã, né? Às 11 horas, se eu não me engano. Eu acabo assistindo ele, né, após as 6 da tarde. E essas mudanças, Gil? Como que você encara hoje a forma de se ouvir, né? Todas essas alterações aí da multiplataforma trouxeram aí para a forma de se consumir comunicação. Como que você enxerga isso no presente e quais serão as mudanças no futuro? Na tomada lá do canto, são mudanças de comportamento, não é? São mudanças, as tecnologias vieram para mudar a nossa vida como um todo, a sociedade como um todo. E o rádio não poderia ficar imune a essas alterações, né? O que está acontecendo, que eu acho assim fantástico e é muito bom, é que o rádio está incorporando essas tecnologias, está preservando a essência do rádio, que é a linguagem, que é o formato ainda de rádio por enquanto, e utilizando essas novas tecnologias para ampliar a sua interação, para ampliar para expandir a sua audiência, inclusive. Temos um rádio hoje global, né? Se a gente voltar na década de 60, McLuhan previa que o veículo global seria o rádio, né? E tem um livro que chama Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Ele previa que o que está acontecendo hoje com o rádio na internet aconteceria apenas com o rádio. Ele teria que reescrever um capítulo se vivesse nos dias de hoje, sobre as novas tecnologias impulsionadas principalmente pela internet. Então, eu entendo que o rádio está incorporando as tecnologias, isso é muito bom, e o rádio, à medida que ele vai se renovando com tecnologia, ele vai também trazendo para si um novo público, né? Nós temos aí o podcast, por exemplo, hoje é uma nova audiência, né? Uma nova forma de consumir áudio, né? O rádio hoje está com estúdio ao vivo, você transmite os programas de rádio pelo YouTube, enfim, né, pelo Facebook. Então, tem as chamadas smart speakers, não é? Que são as caixas inteligentes, que hoje você simplesmente dá um comando e ela sintoniza a sua emissora automaticamente. Então, o rádio está buscando incorporar essas tecnologias, mantendo uma tradição que é de um conteúdo. O que importa hoje no rádio é o conteúdo. As pessoas buscam hoje conteúdo, né? E o rádio ainda tem grandes personagens, grandes nomes, grandes jornalistas. Estamos aqui com o Morandini, por exemplo, o Elton, né, que são produtores de conteúdo, e isso é o que importa. A tecnologia é um elemento que veio se somar a isso, que vinha perdendo espaço, com certeza, aí, até para a própria televisão, né? Sim. Nós temos algumas imagens, Gil, que você mandou gentilmente para nós. Vamos colocar aqui para você, né, para quem está em casa, aí, visualizar um pouquinho através dessas imagens a história do rádio, né? E até o Mourão, né? O Elton pode ficar à vontade para comentar. Vamos colocar aqui na tela. São algumas imagens aí que... Essa daí é do Getulhão, né? Getúlio aí fazendo alguma Esse leitura, é o Getúlio. Algum pronunciamento à nação, né? Já utilizando ali... Fazendo a Voz do Brasil, ele gravava desse espaço dele aí, a sua participação na Voz do Brasil, que na época era a Hora do Brasil. Sim. Começou com ele, né, Gil? Começou com ele. Foi.
34, até hoje. né? Até hoje. Até Você hoje. sabe, Fábio, Sim, Fábio, pode falar, você estamos ouvindo, sabe Elton. que o Getúlio criou uma lei que vale até hoje para crianças de circo. As escolas são obrigadas a receber alunos circenses em qualquer época do ano. Se não Verdade. tiver uma carteira, coloca uma mesinha, uma cadeira, mas a escola, por lei, é obrigada a dar aula para o aluno de circo. Então, o Getúlio, ele foi um ídolo para todos os circenses. Deixa eu falar uma coisa, já que falamos de Getúlio, deixa eu contar uma coisa. Aqui, nós tínhamos o Centro de Debates Culturais. E, obviamente, no tempo do Getúlio, saía muita crítica, vamos dizer, de todos os partidos contrários a ele, que era o PTB, por essa ou por aquela razão e tal. Sempre existe isso. Aí, o que aconteceu? O pessoal do PTB de Ribeirão Preto foi ao Rio de Janeiro e conversaram com Getúlio Vargas dizendo o seguinte, que ele não tinha uma rádio aonde poder-se-ia contraditar o que o Centro de Debates Culturais fazia na PRE-7. Ele delegou ao Gregório Fortunato, que era o seu chefe da segurança, a missão de resolver o problema. O Gregório conseguiu a onda média, que era 79 no 79, por isso é Rádio 79, embora o nome seja Rádio Ribeirão Preto, e 92, que era a onda tropical, e depois ficou no 3.205 kHz, 90 metros. E canal livre internacional, sem qualquer outra emissora, pela Convenção de Genebra, no dial, em qualquer parte do mundo. Você ouvia 79 em qualquer parte do mundo, na onda tropical. E na onda média corria por aí tudo. Mas aí eu quero dizer uma outra coisa. Agora, no dia 7, foi no dia 5, na segunda-feira passada, o Ministério das Comunicações autorizou a migração, que estava naquela polêmica, vai, não vai e tal, para 4 emissoras de Ribeirão Preto, que deverão sair da onda média, que é AM, para a FM. Serão a Clube 660, passa para 80, aí eu já não sei. A CMN, a Rádio Terra e a 79. A 79 é uma das poucas que saíram na classe especial. Vai funcionar no 80.1 da onda média, da onda da FM. 80.1, canal especial. Quer dizer, terá toda a condição de aumentar a potência, de fazer o que bem entender. A 79 saiu agora, no dia 5, no Diário Oficial da União. Que conta um pouquinho a história do rádio, que é o nosso programa de hoje. Opa, esse aí, Gil, esse é o Roquete Pinto, não é? É o famoso Roquete, considerado o pai do rádio no Brasil, não é? Responsável pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? Que está aí na história do rádio, como a primeira emissora oficial a transmitir mesmo, né? Porque a de 7 de setembro, no Rio de Janeiro, foi uma apresentação do rádio. Um ano depois, em 1923, foi que o Roquete colocou no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E com um objetivo cultural e educativo, né? Uma rádio focada na cultura e na educação. Vamos para a próxima Roquete Pinto. Sim, Elton. O Roquete Pinto foi homenageado pela PRE-7 com um estúdio de radionovela que foi nominado como Estúdio Roquete Pinto. Foi. E só não para lembrar, a novela, as gravações também. As gravações eram feitas no estúdio. Lá em cima, primeiro andar, o último andar da PRE-7, era o estúdio que tinha tudo, sonoplastia, tudo. A locutora oficial das novelas era Maria Augusta, a Guta. Maria Augusta, a Guta. E depois foi para a Globo, junto com o Edivaldo Pacote e com o famosíssimo lá, que dirigiu a Globo lá,
Boni. Boni. Bonifácio. Boni. Começaram Ó, gente, aqui em Ribeirão Preto. Começaram em Ribeirão Preto. E domingo o Tony agora. E o Edivaldo Pacote. E a Guta. Aí E eles domingo. foram para Lintas. Da Lintas, eles foram para Excelsior e da Excelsior para Globo. Pode falar, Gil. E domingo, só complementando, Morandini, Sim. domingo, dia 25, é comemorado o Dia Nacional do Rádio. Isso. Exatamente em homenagem ao nascimento do Roquete Pinto. Ótimo. Né? É uma pena, Tem né, muita Mourão? A gente história, não né? ter, Tem não ter muita mais história. essa. Então, Ribeirão podia ter esse museu da história do rádio. Aquele espaço seria ideal. Olha só. Né? Toda essa estrutura aí, no início da década de 50, 40 já tinha em Ribeirão Preto, né? E a gente hoje não tem nada ali que seja uma referência para que a gente possa aí levar, né, a juventude, levar a família. Eu acho que Ribeirão, você não acha, Gil? Ribeirão né, teria condições aí de abrigar hoje um museu da história do rádio, porque a história viva tá aqui com a gente. Mas e essa história que ficou lá atrás, né? Esse espaço teria que ter em Ribeirão. O Morandini vamos lembrou muito bem do Palácio do Rádio, né? Na Isso, fala do Morandini anterior, ele lembrou muito bem o Palácio do Rádio, que não foi preservado, infelizmente, não é? Exato. O Palácio do Rádio que foi o primeiro prédio pensado, planejado e executado para receber uma emissora de rádio, né? E, infelizmente, não foi preservado. Eu tive um prazer, viu, Fábio, Elton e Morandini, eu vim para Ribeirão Preto em 1982 para trabalhar na Clube FM. E a Clube FM, o estúdio dela, funcionava aí no alto do próximo ao HC. Mas os estúdios de gravação, redação, da AM, era tudo ali ainda no Palácio do Rádio. Foi o último ano que ficou ali antes de ir para 9 de julho. Então era um espaço fantástico. Eu me lembro por exemplo, me lembro do Paulinho Boa Pessoa fazendo programa com um auditório ali. Né? Olha que maravilha. Então era um espaço maravilhoso, né? E as pessoas frequentavam ali, a área central da cidade, não é? Então, infelizmente, não foi preservado, né, Bonantini? O Gil ainda... Coraúci Neto. Claro. O Coraúci Neto fazia o Balangabês com o Tiririca ao vivo no auditório. Fazia. Assim Depois fez na 79. Mas aqui nós tivemos muitos ícones do rádio que saíram daqui e foram para o Rio de Janeiro, para a televisão. Rogério Cardoso, Moacir Franco, o Aloysio Silva Araújo. O Gastão Miranda ficou aqui, né? O Gastão Miranda ficou aqui, era um grande artista. Ficou. Luiz Aguiar. Luiz Aguiar foi o ícone da Tupi em São Paulo. E está aqui hoje em Ribeirão de novo. Sim. E nós tivemos aqui, eu falo sempre, o professor do Silvio Santos, que foi o filho da Dona Emília, o Silveira Lima. Entende? Ele deu aula e o Silvio Santos sempre reconhecia e o chamava para participar dos debates, inclusive como jurado do programa dele. Ele sabia falar, era o peru que canta lá, o peru que fala. Entendeu? Mas ele não. O Silveira Lima ele era um senhor profissional aqui em Ribeirão. A 79, em cima da Pernambucana, ficava lotada, onde também os membros da família do Elton participavam, certo? O tio dele, a mãe, o pessoal, tinha o Pullman de luxo, 79. Pullman de luxo, 79. Era um programa diário da família dele. Entende? Diário. Então a gente sabia. Diário. Que maravilha. Era uma coisa maravilhosa. O que se investia no ser humano, no profissional na época, era coisa de louco. Investia no profissional. O profissional não era uma vírgula, era o completo, protagonista. Né? Seria assim, né? É a Rádio Nacional, que é o famoso programa de auditório, né? Mourão, Elton Pimenta. Aqui na PRA7 era parecido? Era dessa forma que eram feitos os programas de auditório? Mais bonito. Não. Muito mais bonito. É muito mais bonito. É mesmo? E nós tínhamos, inclusive, uma plataforma superior. Tínhamos 2 andares. Nossa, olha só. E a Rádio Nacional conhecida. A orquestra da rádio era contratada pela... É verdade. Vamos para a próxima imagem. É multicolorido.
Olha só, gente. Aí a PRA7, para quem não lembra, né? Hoje tem um local lá, um estabelecimento comercial, mas fica ali muito próximo da Escola Cônego Barros, né? Mourão, Elton, e ali que vocês também tiveram seus programas, né? Participaram ali ativamente Sim, claro. Muito desse tempo. período aí na PRA7. O auditório ficava ali no segundo andar? Não, tinha uma parte... Era ao lado, Era lá. um prédio do lado. É, Do lado ali. é do lado, mas em cima tinha uma, vamos dizer assim, várias cadeiras que eram aqueles que, vamos dizer assim, eram convidados da emissora e tudo mais, ficavam em cima, né? E embaixo ficava muito grande, por sinal, muito grande. Essa imagem aí, E gente, lá de que de ano cima, que é? Você sabe de que ano que é essa imagem aí? No começo. Essa imagem é uma das primeiras imagens do prédio de 1950. 1950. Inclusive tiraram o alto-falante que tinha, esses alto-falantes que tinha aí na frente, eles retiraram. Tiraram Pena, tudo. né? É, É uma Tiraram pena. tudo. Hoje isso aí seria uma Ô, referência Mourão. no Brasil. Vamos pro próximo. Você sabe que eu era garoto, saía da Praça 15 de ônibus para ir para o Jardim Paulista. Quando ele descia Barão, passava em frente à PRS7, Sim. eu via lá o Moacir Franco, o Rogério sentado na muretinha ali da entrada. Porto Você sabe Alegre, que eu Porto ia Alegre. sonhando para casa. Será que um dia eu vou trabalhar nessa rádio e sentar nessa muretinha aí? Eu tinha esse sonho, com toda certeza. E num dia não é que Deus me deu essa glória? Foi verdade. E muito glória bem, maior parabéns, de vir muito aqui, bom. Elton. E glória maior de vir aqui para poder contar essa história para todos nós, né? Uma grande inspiração aí para todos nós. Vamos para a próxima imagem. Só uma correção aí, por Opa, favor, Gil, que essa claro. imagem é de 56. A inauguração do Palácio do 56. Rádio foi no dia 28 de janeiro de 1956. Não é? 56. E só completando, ao lado ali que tem o multicolorido auditório, né, Morandini, capacidade para 380 pessoas, não era um auditório simples, não. Era um super auditório mesmo. Né? Para a E época, foi que era um o melhor, palácio né? ao lado. E havia Foi uma por conexão semana. da técnica. Havia uma conexão da Vinham técnica artistas com todo o auditório fim para de poder monitorar. Não, fala, Elton. Vinham artistas de São Paulo no fim de semana para fazer show no auditório. Cascatinha, do Guarujá, enfim, Ângela Maria, grandes Calvi cantores. Peixoto, Nelson Gonçalves, Calvi Peixoto. É Inclusive, isso aí. o Roberto Carlos, os primeiros shows dele foram feitos na BR7. O que, Quando ele que estava levou lançou o Calhambeque. Lançou o que levou o Calhambeque. fim da vai- PRA7, o Morandini e Elton? Hein? Não, por que levou o fim da PRA7? Por que A BR7 está acabou? viva aí. A BR7 está viva. É a clube. sim. Outro nome. Ficou outro passou para clube, Acontece uma exatamente. coisa. Foi vendida a PR7 para um grupo de evangélicos dos Santos dos Últimos Dias dos Estados Unidos. Os Que o Mormons. Benjamin Pearson, sim, os Mormons, Benjamin Pearson quem comprou. E aí eles ficaram um bom tempo, só que depois houve uma lei que era proibido o estrangeiro ter uma emissora de rádio aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? O Benjamin Pearson vendeu para o Tiziano Mazzetto. E depois o Tiziano Mazzetto vendeu para os irmãos Pisani, que tinham outro ramo de atividade, mas que se deram muito bem na clube. Mas foi essa Essa trajetória. Aliás, foi oferecida para o Daniel Medeiros, foi oferecida para o Pedro Giacomini e para mim, para a gente assumir a emissora e pagaria com o... Mas aí o Pedro Giacomini e eu, jovem, de 19 anos, ficamos com medo de assumir a responsabilidade. Vou pagar com o quê? Né? E aí eles venderam para o Tiziano Mazzetto. Olha Certo? E durante Que era muito tempo foi presidente da Recreativa. recreativa. E dono da Esmeralda, embaixo da 79, na esquina da General com a Amador Bueno. Olha só. E quando os Pisani, os irmãos Pisani, José Inácio e Paulo, em sociedade depois com o Demétrio também, quando adquiriram a emissora, Sim. não adquiriram o prédio. Eles levaram a emissora
lá para 9 de julho, para um outro prédio. Isso. Né? Então o prédio continuou com o Tiziano, continuou com a família. E aí virou uma série de outras, Sim, outras funções aí, né? Uma série de comércio ali. exatamente. É Nós verdade. temos mais uma imagem, né, Gil, que você também viu para nós. Essa imagem aí, ao fundo ali, nós temos uma Esse é o espécie quadro Landel. Landel, O quadro Moura. Landel, né? Que é uma imagem que está assim, imortalizada dele, ao lado de um equipamento bem rústico que ele conseguiu produzir, que é um telégrafo sem fio, não é? É o precursor aí da telefonia sem fio. Olha, E seria ele o nosso Tesla. Ele enfrentou, Seria o- mais ou menos. Exatamente. Ele enfrentou, Ele é do mesmo período do Tesla. Aliás, eles faziam pesquisas paralelas, Tesla e Landel de Moura. Olha só. e ele enfrentou muita adversidade, porque os seus paroquianos achavam que ele estava mexendo com o capeta através disso aqui. Nossa, Foi, nossa, teve uma nossa. série de... Ninguém conhecia, ué. Não, Ninguém exato. O pessoal conhecia ficava a com medo, né, produção, Mourão? O agora. pessoal ficava com medo, pô. Esse é o famoso Orlando Silva, né? Na Rádio Guarani, em Belo Horizonte. Passou por aqui, né? O Na rei da BR7 voz. também. Não, o rei da voz era o Francisco Alves. Francisco Alves. O vozeirão tinha o Orlando Silva. Temos mais alguma imagem pra gente já finalizar aqui. Ah, olha só, essa aí é dos programas de auditório, né? Aí é. Não aqui. Mas, não aqui, essa aqui não é daqui, não. Essa é da Rádio Nacional do Rio de Janeiro que eu peguei lá. O pessoal peguei pela internet. Isso aí devia ser perto do Natal ali. Parece que tem uma árvore de Natal ali, né? Bem animado mesmo. Os famosos programas de auditório aí na rádio. O grande nome do auditório da Nacional foi o César de Alencar. De Alencar. César de Alencar. Tem mais uma E imagem. tinha o Ari Barroso, papel carbono também, né? Olha aí, Carmen Miranda e Almirante, ó, deixando a marca na música na história do rádio também. brasileiro. Essa é do acervo da imagem do som também. Essa, né, conhecida internacionalmente, né? Carmen Miranda. Bom, pessoal, essas são algumas imagens aí que trouxemos aí para vocês, para o nosso público. Infelizmente, o programa tá acabando, né? São só 47 minutos, mas foi um enorme prazer, uma grande aprendizagem para todos nós. Para mim, que gosto de comunicação, né? Como diz aí pro Gil, não consegui terminar jornalismo, mas terminei rádio, mas sou um eterno estudioso, um eterno aprendiz de vocês. Eu queria agradecer muito Mourão, Elton, o Gil, por essa grande aula aqui para a comunicação e para todos nós aqui, ouvintes, telespectadores do Grupo Tati de Comunicação. Vou passar aí para vocês fazerem a saudação final para a gente encerrar nosso programa e nossos agradecimentos sempre a cada um de vocês. Mourão, minha gratidão. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Tive um prazer de estar aqui com você. Quero agradecer a oportunidade que o Elton me deu de a gente estar junto aqui. O Gil também. Já estivemos em outras oportunidades. E olha, isso é muito importante. A gente reviver, né, o que a gente passou. Porque o Elton falou que levou um gravador pro estádio para ele gravar. Era um gravador reverb que tinha quase 50 quilos de peso, certo? Então, deslocar esse gravador para o estádio, o técnico tinha que lombar quase 50 quilos. Era a mesma coisa que você tinha que lombar para fazer uma reportagem e depois linkar num telefone público, se tivesse por perto. Olha só. Tinha que ter um corpo atlético, né? Preparação física mesmo. Coitado do técnico. Zé Júlio, pessoal todo. Gil, meu agradecimento também, sua saudação final. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar na companhia do Elton, do Morandini, pessoas que eu admiro muito, não só como profissionais, mas como pessoas também. São referências como profissionais para nós e são referência como cidadãos. Não é? É muito importante esse encontro para a gente, nós que gostamos de rádio, nós que fazemos rádio. E eu acho que você fez aí um trabalho de história, não é? Nós passamos aqui por momentos históricos e narrado por pessoas que viveram esses momentos. O Morandini e o Elton são testemunhas, como diz lá o repórter S, testemunhas oculares, né, desses momentos. Sim. Aí. Muito obrigado por esse momento, viu? Obrigado a todos. E eu que agradeço. Elton, mais uma vez, meu muito obrigado e também só saudação para todos nós aí que estamos acompanhando essa história do rádio. Fábio,
Primeiro, obrigado a você que me deu o prazer de voltar a falar na Tati de novo. Eu sou da Tati do início, quando o Chaim comprou a Tati e montou uma rede que ia de Jundiaí a Rio Preto, numa linkagem com programação que não tinha cabeça de rede. Era ela que fazia toda a programação. Então, por isso só, muito obrigado. E falar do rádio, para mim, é falar o seguinte: graças ao rádio, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente importante e boa no nosso meio. Tanto se falava mal de radialista, isso há 40, 50 anos atrás, e muitos deles, graças a Deus, incluindo eu, estamos vivos para comemorar 100 anos de rádio. E o rádio, para encerrar rapidinho, me deu a honra de transmitir 3 Copas do Mundo sem sair do rádio de Ribeirão. Eu fui convidado, primeiro pela Bandeirantes, depois pela Gazeta e, por último, na Record, saindo daqui para a Europa e transmitir sem deixar o rádio de Ribeirão. Veja só quanto o rádio me deu. Um abraço no coração do Morandini, meu irmão querido, Obrigado. E do nosso professor Gil. Eu que agradeço, e quem ganha é nosso público. E fazer um agradecimento também muito especial. Eu já tive a oportunidade de participar do programa do Morandini antes de ter programa aqui na Tática. Eu estou aqui há 5 anos, já desde muito jovem no movimento estudantil. Ele sabe disso. E, Morandini, eu aprendi muito com você, e uma das principais características suas que eu levo para minha vida como aprendizagem é que você sempre deu espaço para todas as vozes no seu programa. E o meu programa hoje é inspirado nessa sua história e nessa sua também capacidade de dialogar com vários setores aí da sociedade de forma muito democrática, transparente e tranquila, né? E para levar para a população sempre a melhor informação. Então, esse é um aprendizado que eu tive com você através da sua experiência na rádio e na TV, que eu acompanho há muito tempo. Mesmo que você discorde ou concorde com aquele, né, telespectador ou aquele, você sempre cedeu espaço. E eu falo porque eu sou prova viva disso, que sempre tive espaço no seu programa desde o movimento estudantil. Então, meu agradecimento e obrigado, professores Morandini, Elton e Gil. Eu aprendi muito e creio que o nosso telespectador que está em casa aprendeu muito mais. Ficamos por aqui. Só para atendar. Só para dizer uma coisa. Heraldo Pereira, com 9 anos de idade, fazia parte do grupo de jovens repórteres do programa Larga Brasa. Reconheceu isso publicamente num Criança Esperança, onde ele citou a 79 e os primeiros passos dele do jornalismo. Exatamente. Grande hora. Exatamente. Referência também para nossa cidade. E fez escola com você também. Vamos ficando por aqui. Meu agradecimento a vocês mais uma vez e até o nosso próximo programa na quinta-feira. Meu grande abraço. Se Deus quiser, estamos aqui de novo. Até, pessoal. Obrigado. No programa de hoje você vai ver como o investimento em educação é vital para um país. Vai ouvir um professor especialista em gamificação e vai conhecer um projeto que trabalha de forma criativa com projeção de imagens. Acompanhe. Nenhuma grande nação do mundo foi construída sem um forte investimento em educação. Uma das mais notáveis é o Japão. No final da Segunda Guerra, o Japão era um país destruído. As pesadas perdas sofridas quebraram a economia e muitos passaram fome. O que fez o Japão se tornar uma potência tecnológica em poucas décadas? Antes de tudo, investimento em educação. No Brasil, temos um enorme déficit em educação. É preciso investimento e vontade política, segundo afirma Fábio Moraes, presidente em exercício da APUESP. Essa é uma grande realidade. Países como o Japão, realidades que ocorreram na Europa, de países que investiram maciçamente na educação. Então é isso que nós queremos. Nós queremos, porque para fazer educação é preciso ter um investimento. E quando a gente fala do Brasil, nós estamos falando de um dos países
mais ricos do mundo. Claro que ele é desigualmente desenvolvido. É um país onde tem muitos pobres e uma pequena parcela que concentra a riqueza. E para a gente equilibrar isso, tem que acontecer como aconteceu nos países que acertaram, como aconteceu no caso do Japão, que é investir maciçamente na educação e ter investimento para isso, para a gente ter da creche até o ensino superior, gratuito e de qualidade. O Brasil pode fazer, tem gente comprometida para isso. E nós, que somos os eleitores, temos a responsabilidade. Se nós queremos um Brasil transformado, como diria Paulo Freire, um Brasil melhor, um Brasil que transforma o mundo, que transforma as pessoas, nós vamos ter que votar certo e buscar cada um e cada uma que é comprometido com a educação pública de qualidade. Você já ouviu falar em gamificação no ensino? Se você pensa que são aqueles joguinhos para educação infantil, está muito enganado. É muito mais do que isso, como explica o físico e professor Nelson Studer. A gamificação, a maneira mais simples de defini-la, é o uso de elementos de games, a mecânica do game, o pensamento do game, o design do game, em contexto de não game. A sala de aula é um contexto de não game. Então, eu uso a gamificação como uma estratégia de ensino que usa esses elementos de game e a sua mecânica para motivar os alunos, engajá-los, promover a aprendizagem dos alunos e resolver problemas com uma dinâmica, uma metodologia de ensino. Como estratégia de ensino, ela pode ser usada ao longo de toda a aprendizagem do aluno, desde criança até... O pessoal confunde porque usar só para criança, porque é uma atividade lúdica de aprendizagem. Então, se pensa logo nas crianças, mas eu, por exemplo, uso a estratégia de gamificação no curso superior, até na pós-graduação. Pedimos ao professor Nelson para dar um exemplo de gamificação que ele utiliza na universidade. Eu uso uma metodologia que é muito fácil de ser aplicada, porque ela não foge muito das exigências de uma coordenação de curso em qualquer nível, né? Eu uso o seguinte, eu uso um tipo de RPG, né, que é um tipo de game, em que os alunos, eu uso a sala de aula como um ambiente de game. Os alunos, eles são os jogadores. Eles se dividem em grupos, que eu chamo guildas. Essas guildas competem entre si para a aprendizagem e, ao mesmo tempo, que colaboram. Cada aluno tem o seu avatar, né? Então, a sala de aula consiste em resolver missões, né? Matar monstros, digamos, né? Quais são esses monstros? São as provas, são as atividades experimentais, são os testes, todo esse tipo de avaliação, que é uma avaliação somativa, mas junto com isso uma avaliação formativa, porque eles interagem entre si, eles se avaliam, o professor dialoga, eu coloco a dialogicidade do Paulo Freire nesse esquema todo, ou seja, a sala de aula vira um ambiente de jogo em que os alunos são os jogadores. Você que é professor encontra na internet vários exemplos de gamificação para uso em sala de aula. Vale a pena experimentar. O Educação na TV foi até o centro de São Paulo conversar com os fundadores do Projetemos, um grito de educação através de impactantes projeções artísticas. Já conheço o Felipe há uns 15 a 20 anos. A gente já mantinha a amizade online, conversava muito, trocava ideias sobre planejar artes, ativismos, coisas mais artísticas, na verdade. Em 2016,
eu venho para aqui, para São Paulo, e isso foi importante para dizer, pô, eu tenho que morar numa rua que seja perto do trabalho. Aí foi quando eu cheguei aqui. Aí o bicho abriu essa veneziana assim, fez. Aí eu olhei e eu disse, eu acho que eu vou ficar aqui nesse apartamento mesmo. E essa parede foi muito importante durante vários protestos. Porque quando a Dilma Rousseff, a presidenta, cai, muitos protestos desceram a Consolação. Muitos, mas muitos assim. Quando aconteceu a pandemia, ficou todo mundo em lockdown. Todo mundo da nossa área, que é a galera que trabalhava com evento, ficou trancado dentro de casa, sem poder ganhar dinheiro, sem poder trabalhar. Foi a primeira coisa e a coisa mais afetada, foram os eventos. E aí foi quando a gente se reuniu, o Felipe ligou para mim, entra aqui numa sala pra gente bater um papo. Aí foi eu, ele e Bruno, a gente criou a ideia de fazer um trabalho em defesa da população, que era levar conhecimento, levar diálogo, levar informação sobre o que era a pandemia, porque ninguém sabia o que era a pandemia. E aí foi a gente se juntou e disse, vamos juntar os VJs, os projecionistas e levar essa informação projetada na parede. E aí Felipe fazia daqui, que ele já estava aqui em São Paulo, eu fazia lá em Jaboatão, e aí a gente começou a ligar. Primeiro para os VJs. Aí foi entrando gente de tudo quanto é canto, trazendo todo tipo de técnica diferente, sabe? Usando PowerPoint, usando tudo. Aí quando a gente viu um tanto de conteúdo. Junto a gente começou a raciocinar, pensar em coisas para educar a população para outros aspectos, que não só a saúde pública. Então a gente começou a fazer trabalhos sobre a Amazônia, a defesa do indígena. O que mais, Felipe? Sobre o povo negro, sobre LGBT, as mulheres, o pessoal do LGBT. A gente hoje já está com quase 100 mil seguidores no Instagram e a gente tem responsabilidade sobre isso, sobre essas pessoas também, sobre essas mentes que acreditam na gente, acreditam no que a gente pensa, leem o que a gente escreve. Então a gente vai continuar trazendo educação para as pessoas, né? Trazendo nas mais diversas plataformas, nos mais diversos níveis. A gente continua ensinando ferramentas gratuitas de projetar. A gente começa com a história da arte, a gente começa falando de um cientista árabe que criou a câmara escura e chega até hoje na projeção. Vários artistas na história da arte projetaram sobre arte política. Então, esse pensamento crítico é importante, essa geração desse pensamento. E eu acho que, como ferramenta de denúncia, o Projetemos sempre vai estar perto de onde as pessoas precisam de direitos, sabe? De onde as pessoas precisam de justiça, sabe? E, querendo ou não, a classe de professores e de alunos no nosso país é muito importante para o nosso futuro, né? E o nosso programa fica por aqui. Mas acesse o nosso portal para saber mais notícias sobre o mundo da educação. Até a próxima semana. Tchau!